Boa tarde. Eu vim apresentar para vocês o trabalho intitulado Os erros considerados híbridos na grafia de crianças dos anos iniciais, sob a orientação da professora Ana Ruth Moresco Miranda. Compreender a natureza do sistema de escrita alfabética é um grande desafio para a criança em etapa inicial de alfabetização. Isto se deve à natureza do sistema, que no que se refere à relação fonema-grafema, apresenta tanto relações bionívocas quanto relações múltiplas. Tais características fazem com que as crianças cometam alguns erros em suas escritas iniciais. Estes erros cometidos pelas crianças é o alvo das pesquisas do GEALI, Grupo de Estudos sobre a Aquisição da Linguagem Escrita. A concepção de erro adotada nas pesquisas do grupo é aquela definida por Ferreira e Teberoski, segundo a qual o aprendiz constrói hipóteses sobre o sistema em aquisição. O GEALI adota 3 categorias para a classificação dos erros. São elas a fonológica, ortográfica e fonográfica. Estas categorias foram criadas com base na motivação para a ocorrência dos erros. Um estudo recente comprovou a eficácia dessas categorias, porém encontrou um conjunto de erros para os quais não pode se definir apenas uma motivação para sua ocorrência. São os chamados erros híbridos. Estão envolvidos nesta categoria erros que envolvem a grafia das vogais, a grafia dos ditongos fonológicos, os processos de hipersegmentação e a grafia das palatais lhã e nhã. O objetivo da pesquisa, então, é descrever e analisar a motivação para os erros considerados híbridos encontrados em textos produzidos por crianças em fase inicial de alfabetização. Foi analisado, então, uma amostra de 291 textos produzidos no ano de 2001 por crianças matriculadas em turmas de 1ª a 3ª série de 2 escolas da cidade de Pelotas, sendo uma pública e outra privada, e estes textos pertencem ao acervo do Batalha, Banco de Textos de Aquisição da Linguagem Escrita, de propriedade do GEALI. Resultados de discussão. Das 23.387 palavras grafadas, 2.984 foram grafadas de forma incorreta, o que corresponde a 13% dos erros. Destes, apenas 2% representavam erros híbridos. Na análise dos erros, no que diz respeito à frequência, observou-se que aqueles que envolviam a grafia das vogais e as hipersegmentações foram os mais frequentes. Levantou-se a possibilidade de que sejam motivados tanto fonológica quanto ortograficamente, e em seguida vem os erros sobre os ditongos fonológicos e as palatais, sobre os quais também se observou uma motivação tanto fonológica quanto ortográfica. Observamos que, com o passar do ano escolar, os erros híbridos vão diminuindo, tanto na escola pública quanto na particular. As minhas conclusões: os dados aqui apresentados são um recorte da amostra-alvo da pesquisa, que se encontra em fase inicial de desenvolvimento. A realização deste estudo permitiu uma maior aproximação com as produções textuais das crianças, o que possibilita o reconhecimento do campo de pesquisa. Certamente, os resultados aqui expressos contribuirão sensivelmente para a elaboração do trabalho de dissertação acerca da motivação para os erros híbridos. Trata-se de uma discussão bastante ampla e complexa, a qual demandará estudo para a compreensão dos fenômenos observados e um maior aprofundamento teórico. Pretende-se, com o desenvolvimento das análises, contribuir para com as discussões do GEALI, bem como para a consolidação das categorias propostas, as quais permitirão ampliar nossos conhecimentos sobre a natureza dos erros produzidos pelas crianças em fase de alfabetização. As minhas referências. Obrigada.